da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a evolução das contas públicas, inflação, juros, andamento da economia e possíveis implicações da guerra na Ucrânia. Eu converso com Cláudio Adilson Gonçalves, economista e diretor-presidente da MCM Consultores. Então, Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores da TV Gazeta. Prazer estar com vocês aqui. Eu que agradeço e vamos começar falando de uma novidade que veio agora, que pode mexer com o bolso do consumidor, com uma edição extra do Diário Oficial, confirmou o que já vinha sendo falado há alguns dias, que é a redução do IPI em 25% para produtos industrializados. Então pega carros, eletrodomésticos, linha branca. O senhor acha que isso reduz os preços, as implicações para as contas públicas e, enfim, quais os efeitos gerais? Bem, Denise, pode ter algum efeito, sim, de redução de preços, embora seja muito difícil de se estimar, né? Precisa lembrar que o IPI é um imposto cobrado na indústria quando vende ao comércio, né? E precisamos ver como vai andar aí a capacidade de repassar, se o comércio tem condições de repassar essa redução de custo que ele vai receber da indústria. Tem estimativas circulando no mercado financeiro que acham que o impacto dessa redução pode chegar a 0,3 ponto percentual no IPCA desse ano, né? A minha equipe ainda não fez essa estimativa, é difícil de fazer, mas algo por aí, 0,2, pegando o peso dos produtos industrializados, dos bens dentro do IPCA, a gente pode estimar, de forma otimística, numa queda de 0,2, 0,3 na inflação. O impacto nas contas públicas, o Ministério da Economia divulgou, não é simples a gente que lá fora fazer essa conta, né? Ele estima em cerca de 20 bilhões de redução na carga tributária, dos quais mais ou menos a metade é o ônus da União, queda de receita da União, e a outra metade dos estados e municípios. Não precisa passar no Legislativo, que essa redução de imposto pode ser feita por decreto do presidente, como já foi publicado, foi formalizado. Então, é mais uma medida para tentar acomodar as coisas, né? Eu preferia ver uma redução de tributos sobre bens, que está na direção correta, dentro de um contexto mais amplo de uma reforma tributária, né? Você começa a mexer aqui, a colar, baixar no imposto, baixar no outro, aí você piora ainda mais a qualidade do sistema tributário brasileiro, né? É o que a gente tem falado em remendos, porque tem a discussão também para se tentar reduzir a tributação sobre os combustíveis, tem preocupação com inflação, com perda de poder de compra da população. Agora, voltando à questão das contas públicas, hoje nós tivemos a divulgação de dados favoráveis, ainda referentes ao mês de janeiro. O ano passado surpreendeu positivamente, agora o setor público consolidado teve um superávit de 102 bilhões de reais no mês de janeiro e a dívida bruta caiu para 79,6% no mês passado, no mês anterior, aliás, estava em 80,3%. Agora, apesar dessa melhoria das contas, se fala muito do risco fiscal, né? O senhor citou, inclusive, o impacto dessa perda de arrecadação com o IPI. Te preocupa a evolução das contas este ano? Preocupa. Preocupa, sim. Nós estamos vivendo aí nesses resultados, né, as consequências ainda de um aumento extraordinário de arrecadação do governo, que começou depois, no final da Covid para frente, por várias razões, mas entre elas a inflação, né? A inflação que afeta a receita do governo não é o IPCA, uma inflação muito mais alta por atacado, né? Sobre o qual incidem as alíquotas de imposto, é muito acima do IPCA. Teve mudanças, algumas vantagens estruturais, algumas melhores estruturais na receita. Eu diria que depende do sentido da palavra estrutural, até teve, né? Por exemplo, a demanda de bens cresceu em relação à demanda de serviços. A tributação no Brasil é muito mais forte em bens do que em serviços. Foi em função da pandemia, mas isso não é estrutural, porque isso não permanece, né? O aumento de peso do comércio eletrônico, onde a taxa de evasão fiscal é muito menor que no comércio de varejo, no comércio de balcão, também pode ter contribuído, e isso pode ser um fator estrutural de aumento da receita, né? Porque essa tendência de aumento do comércio eletrônico eu acho que é irreversível, né? Mas preocupa sim, Denise, porque existem tensões sobre a despesa pública que vão se manifestar já ao longo desse ano e no futuro, né? Esse ano você acabou de falar, o déficit primário
no orçamento público estimado em torno de 70 bilhões de reais. Mas vamos lembrar que, pela lei de diretriz orçamentária, o déficit primário foi fixado em até 170 bilhões, né? A tentação do governo chegar mais perto, mais próximo de 170 do que dos 70 de déficit Sim. é enorme, é imensa. Inclusive nessa redução de tributos no ano eleitoral, que está parecendo cada vez mais difícil para a reeleição do presidente, né? Então está valendo tudo. O ministro Paulo Guedes hoje não comanda mais o orçamento, né? A última palavra do orçamento é do ministro da Casa Civil, né? Que basicamente passou a ser o gestor financeiro do Ministério da Economia, né? Uma situação que nós não esperávamos. Agora, depois, para 2023 para frente, você tem salário de servidor público congelado há 4 anos, investimento público descendo praticamente zero. Quer dizer, quem ganhar, as pressões de expansão do gasto público são gigantescas. Desculpa, Denise. Eu queria citar o outro fato relevante que nós temos, infelizmente, a guerra na Ucrânia, que pode ter implicações na inflação. A gente falava do pouco impacto que a redução do IPI pode ter, efetivamente, no sentido macro. Agora, eu queria saber quais seriam os fatos, as implicações mais relevantes dessa guerra se prosseguir, porque o mercado acalmou um pouco depois daquele impacto mais pesado, não é? Denise, o mercado tem narrativas, né? Eu diria o seguinte, você fala meio óbvio, mas aqui na televisão a gente não tem tanto tempo para ser detalhista como nas palestras, né? Você tem 3 cenários, uma guerra de duração mais curta, né? Que certamente a Ucrânia não resiste, se rende, as sanções já aplicadas vão continuar, porque a situação não se acalma assim do dia para a noite, né? Um cenário, vamos dizer, intermediário, onde a guerra se prolongue mais, se apliquem mais sanções, mas não há ruptura no fornecimento de energia, só a energia fica um pouco mais cara, e um cenário muito ruim de uma guerra longa e com interrupção física de fornecimento de energia da Rússia para a Europa, como, por exemplo, Putin fechar os oleodutos, ou na guerra você ter destruição de vários oleodutos e gasodutos que passam pela Ucrânia. E aí é um cenário muito ruim, né? Com recessão internacional e terrível. O mercado está apostando hoje mais no primeiro cenário, né? Essas sinalizações de negociação, que não é negociação, que o Putin está pedindo, né? É uma rendição incondicional. Eu converso com você, mas a gente é agasalho numa situação. É claro que não vai sossegar enquanto não retirar o governo, não tiver esse governo do poder. Mas veja bem, quais as implicações para o Brasil? O Brasil não é um país que tem grande déficit de petróleo, né? Pelo petróleo, principalmente, pelo custo de energia. Alguns metais, que pode subir, como o caso do cobre, né? Alguns fertilizantes, que são muito... Belarus, ou Bielorrússia em português, né? É um grande produtor de potássio. As implicações são através, basicamente, da inflação, né, para o cenário mais light. Se a gente entrar nos cenários mais difíceis, né, que eu chamei de médio ou do grave, que eu acho esse terceiro cenário, acho a probabilidade muito pequena, aí nós vamos sentir também efeitos de uma recessão internacional, de forte aumento de custos, de queda do mercado de comércio internacional. Aí é um cenário terrível para toda a economia global, né? Mas a implicação para nós, basicamente, é via aumento de energia, de alguns metais, inflação, o câmbio, né? O câmbio vinha caindo, eu estava apostando com meus clientes que podia cair abaixo de 5 ainda esse mês. A crise da Ucrânia, obviamente, fortalece o dólar, né? E agora já está pressionado, né? Sim, exatamente. Então, Cláudio, a gente já tem que encerrar. Ouvimos Cláudio Adilson Gonçalves, ex-secretário de Política Econômica, diretor-presidente da MCM Consultores. Muito obrigada, um bom final de semana, bom feriado. Vocês também, eu agradeço a oportunidade. Com vocês.